Patrimônio, né, diplomático que o Brasil goza nas suas relações internacionais, no sistema internacional, nós vemos uma tradição basicamente caracterizada pela busca da autonomia brasileira no sistema internacional. Busca essa que se deu de diferentes formas, de diferentes maneiras, né, conforme se chama na literatura, muitas vezes uma busca pelo distanciamento, né, digamos, dos principais centros decisórios, depois uma busca por participação, que seria uma busca por maior proximidade junto aos países desenvolvidos, países centrais, chamados países do primeiro mundo, ou ainda a busca por uma autonomia pela diversificação, ou seja, diversificando os tradicionais parceiros brasileiros, né, notadamente os Estados Unidos da América e a Europa, em especial a Europa Ocidental. E o que a gente vê nesses curtos 100 dias do governo Bolsonaro é, na verdade, uma tentativa de reversão de toda essa prática que sempre caracterizou a Casa de Rio Branco. Então, o Itamaraty, que sempre foi um ministério, né, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, que sempre foi extremamente respeitado, não só do ponto de vista interno, doméstico no Brasil, como uma burocracia extremamente bem preparada, mas também no exterior, quando nós olhamos a atuação dos nossos diplomatas no sistema internacional, tem sido visto como quase motivo de chacota nos últimos meses, onde nós temos questões que nunca foram questões importantes para as relações exteriores do Brasil, por exemplo, a transferência da Embaixada Brasileira para Jerusalém, no caso de Israel, outras questões que foram uma possibilidade de acenamento do Brasil abandonar o Acordo de Paris, entre uma série de outras atitudes também extremamente infelizes, a declaração de que nós poderíamos ter bases militares norte-americanas no Brasil, atitudes muito mais que macularam uma tradição de autonomia da política externa brasileira, seja essa de distintos matizes e de distintos governos, podemos dizer tanto dos governos do PT, como do governo do MDB, agora recentemente do presidente Temer, do presidente Lula ou Dilma, do presidente Cardoso, Fernando Henrique Cardoso, foram momentos completamente distintos do que isso que nós temos assistido. Nós temos assistido, basicamente, o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, uma busca de um alinhamento quase que automático com os Estados Unidos, que de positivo nós não temos nada até o momento que isso significará para o Brasil e para a economia brasileira. Antes, pelo contrário, o que nós temos tido são sinalizações unilaterais, por exemplo, o Brasil com relação aos norte-americanos, a possibilidade de os norte-americanos passarem a ingressar no Brasil sem a necessidade de visto, ainda que nós necessitemos o visto para entrarmos nos Estados Unidos, ou seja, isto é uma coisa muito comum entre os países, que chama política de reciprocidade, né? O Brasil está comprando brigas que não são nossas, brigas, por exemplo, com o Irã, brigas com a China e com outros países, e, por exemplo, o Brasil já, pelo menos em termos de retórica, né, o Brasil já brigou, o presidente Bolsonaro já deu declarações, ele e seu chanceler, declarações contrárias a países que representam mais de 2/3 do superávit comercial brasileiro. Então, eu diria que o que está colocado no radar ou no horizonte, pelo menos no curto prazo ou no curto e médio prazo, as perspectivas não são nada alvissareiras, com o Brasil já tendo concretamente uma redução no seu perfil de atuação nas organizações internacionais e no sistema internacional. Então, de um país que vinha buscando um crescente protagonismo na cena internacional, nós estamos passando a uma espécie de país de segunda classe, basicamente um alinhado também de segunda classe dos Estados Unidos da América. Por exemplo, se nós olhamos as 3 visitas internacionais que o presidente Bolsonaro realizou, né, aos Estados Unidos, ao Chile e a Israel, foram visitas que não significaram basicamente nada para o Brasil em termos concretos, né, em termos de acordos comerciais, acordos econômicos, e onde também países, digamos, excetuados os Estados Unidos, mas muito duvidosos, que foram basicamente escolhidos pelo critério da ideologia, né, apesar da pregação constante de que agora teríamos uma política externa não ideológica, mas sim onde países onde são governados por presidentes
né, ou por primeiros ministros de direita e extrema-direita, como no caso dos Estados Unidos, com Trump, do Chile, com Sebastião Pinheira, e de Israel, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Então isso traz basicamente esta seletividade ideológica, pouco acrescenta ao Brasil e ao seu patrimônio diplomático e às relações exteriores do Brasil no plano internacional.